Bem-vindos à 13ª aula do curso de eletrônica fácil e prático. Se você não é inscrito no canal, deixe sua inscrição, seu like, ative o sino de notificações. Vamos falar sobre fonte de alimentação. Esse é o terceiro vídeo da série da fonte e a 13ª aula do curso de eletrônica fácil e prático. Sem mais enrolação, vamos ao nosso curso. Pau na máquina. Bem, voltamos cá. E antes de mais nada, eu queria dizer que fui fazer os testes e não gostei dos testes. Por quê? Primeiro, o nosso transistor começou a esquentar demais. Né? Com 1 ampere já estava esquentando muito. Isso foi uma surpresa, porque no datasheet ele trabalha com 6 amperes. Mas aí eu fui verificar que a corrente de base dele estava um pouco alta e eu acho que era por causa disso que ele estava aquecendo. Bem, eu tinha 2 tipos 41, eu também tinha 2 dissipadores. Experimentei colocar os dois para funcionar e a questão do aquecimento simplesmente desapareceu. É certo também que eu coloquei um resistor de 120 ohms também na base de cada um deles. Né? Então, em vez de ter um tipo 41 funcionando direto no nosso LM317, nós agora temos dois tipos 41 com um resistor na base de cada um, fazendo aí um divisor de tensão. Ou seja, a tensão que sai aqui do LM317 é dividido por esses dois resistores para as duas bases dos nossos transistores. A corrente de base emissor baixou bastante, mas eu continuo tendo... continuou se regulando bem a tensão, sem dano da tensão. E eles simplesmente agora trabalham gelados, bem frios. Também era de se esperar, são 2 transistores de 6 amperes para funcionar com 1,5 ampere. Mas como eu disse, eu me surpreendi, vi que estava aquecendo. Quando eu fiz o projeto aqui, eu esperava que houvesse algum aquecimento, sim, mas ele estava realmente aquecendo muito. Ou seja, botando ele na caixa aqui, eu vi que teria que fazer ventilação na caixa e ainda botar um dissipador maior. Como eu não tinha dissipador maior, e eu tinha mais um dissipador desse, que eu tinha 2 dissipadorzinhos desses, e também tinha os 2 do tipo 41, a opção mais barata foi, por incrível que pareça, dobrar a minha saída, colocar 2 tipos 41. Caso contrário, eu ia ter que usar o mesmo, ia ter que furar a caixa e ainda, bem provavelmente, ia ter que arranjar um radiador maior, o que eu não tinha. Bem, segunda coisa... Esse transformador que eu estou usando, ele é um transformador de 230 volts, só que a corrente cá em casa nunca está por 230. A corrente aqui está sempre 240, 245, é sempre mais alta. Eu não sei como é que é no interior e tal, em lugares mais remotos, talvez a tensão seja um pouco mais baixa, mas eu sei que a tensão aqui é sempre alta. E o que acontecia? Esses meus 24 volts, depois de retificado e filtrado, estavam me chegando a 38, 39 volts. E qual é o problema? O problema é que nosso LM317 só suporta trabalhar até 40 volts. E aí eu medindo isso, eu falei, ora, se eu estou aqui com 39 volts, quase 38,6, 38,7, se a minha tensão subir um pouquinho aqui, ou seja, esses 240 estiverem entrando, passar para 245, 246, eu vou superar os 40 volts. Se essa fonte estiver queimada, superando os 40 volts, nada me garante que o 317 vai continuar vivo. Então, o que eu pensei? Como é que eu posso resolver isso? Outro transformador não vou comprar, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei um resistor e aí modifiquei algumas coisas no circuito, né? Eu peguei um resistor para alimentar o 317. Por que eu fiz isso? Ora, a corrente que ele tem no nosso LM317 é muito baixa. E eu poderia, essa fonte aqui poderia funcionar como, por exemplo, um Zener. Se eu tirar o LM317, colocar aqui um Zener, e esse Zener associado a um resistor e a um potenciômetro faria o mesmo trabalho cá. Só que ficaria uma fonte muito assim tosca. Ou seja, qualquer coisinha iria queimar.
Ou seja, um pequeno curtinho, uma chapiscada na saída, um motor que eu ligasse lá que desse um ruídozinho aqui, poderia ultrapassar, queimar meu Zener, ele queima a fonte. E quem sabe quem tem fonte a Zener sabe que elas são muito, muito sensíveis, né? Para que ele fosse um circuito mais elaborado, ele ia ter que dispor aqui de uma opção de peças, capacitores, resistores, transistores, para poder fazer proteções, ou seja, para proteger essa minha regulação. O LM317 já faz isso tudo. O único problema é que meu transformador, por causa talvez da tensão que eu tenho cá em casa, que é uma tensão bem alta, né? Eu por acaso nem tinha testado esse transformador ainda, era o que eu tinha aqui. Me estava dando uma tensão muito alta. Eu esperava aqui com esses 24 tirar aqui uns 32, 33 volts, depois de retificado, mas estava quase 40 volts. E eu sabia que se isso aqui, a tensão no meu primário, ou seja, a tensão da minha rede elétrica, viesse subir um pouco, com certeza, eu não sei se a vida do 317 ia se manter. Então essa foi a segunda modificação. Então, primeira modificação, colocar os resistores nas bases dos dois transistores e botar 2 transistores. Isso sanou o aquecimento, né? Tanto o aquecimento daquele que você bota 1,5 ampere e logo, ou aquele aquecimento de você deixar aqui uma coisa consumindo 1 ampere durante 1 hora. Eu deixei ligado aqui durante 1 hora e funcionou bem. Outra coisa que vocês me pediram, as pessoas me comentaram, como é que se liga esse painel, tá? Vamos lá fazer aqui uma análise do painel. Ele tem dois plugs, né? Eu vou até soltar aqui os plugs para mostrar o painelzinho mais pronto para vocês, tá vendo? Ele aqui tem 2 plugs. Esse plug de baixo é o plug de alimentação e da sondagem da tensão. E esse plug aqui de cima é o plug que alimenta aqui, ou seja, que pega a referência da saída e sai por aqui para saber a corrente que está sendo consumida. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui nesse canto, tem um jumper de metal, tá vendo? Bem grosso. É por ele que passa. Como é que o circuito aqui faz isso? É por ele que passa a corrente. Olha, sabemos que o fio aqui ele é um bom condutor, mas mesmo esse fio, quando uma corrente alta passa por aqui, a tensão de um lado é diferente da tensão do outro. Há uma diferença de potencial. Por quê? Porque ele oferece uma resistência. É uma resistência baixa? É. Mas é uma resistência. E tudo que tem resistência, tudo que oferece uma resistência, vai criar uma diferença de potencial. É pequena? É. Mas o que acontece? O cara que projetou falou assim, olha, eu sei que a diferença desse ponto para esse ponto vai ser pequena. Mas eu sei, ou seja, ele já sabe qual é a resistência desse fio. Então, se ele sabe qual é a resistência desse fio, sabe a tensão que passa por aqui, que já está no projeto a tensão certa de passar por aqui. Então é fácil ele colocar e processar, o processador identificar o que? Aqui a queda de tensão, ou seja, do DTP gerado, ele calcular qual é a corrente que está passando. É uma coisinha simples, mas que eu acho assim, essas coisas que nos deixam assim, muito contentes na eletrônica, porque são soluções simples, mas que trazem um bom resultado. Ou seja, a corrente entra por um pino, vai aqui nesse jumper, né? Passa para o outro lado e sai pelo outro pino. Ou seja, esses 2 pinos nada mais é do que esse jumper aqui. E aqui tem uma sondagem da tensão que fica em cima, ou seja, a queda de tensão que fica em cima desses 2 pontos, desse jumper. E através desses 2 pontos, dessa sondagem, ele me dá a referência da corrente que passa por aqui. Eu acho sensacional esse tipo de sondagem. Existem uns que são para corrente alternada, que eles não usam jumper, que eles usam um indutor. Geralmente é um indutor circular, passa-se um fio por dentro daquele indutor, e aí dentro do indutor você passa o fio. Que aí você trabalha como se você estivesse trabalhando com um alicate amperímetro, né? Ou seja, o fio, corrente alternada, induz ali um campo, e aí através da potência desse campo, ou seja, da intensidade desse campo, ele gera uma tensão naquele enrolamento daquele indutor e acaba
medindo a corrente que passa pelo circuito. Agora vamos às ligações, né? Isso aqui não tem como errar, porque ele tem uma travinha aqui que só entra numa posição. Então entra assim. E esse aqui também só entra numa posição. Mas tem alguns pulos do gato aqui. Quem é quem aqui? O amarelo vai ligado no meu positivo, a saída da minha fonte. Esse amarelo aqui vai ligado à saída da minha fonte, tá? Ou seja, o fio vermelho de saída da minha fonte, esse fio vermelho que está saindo aqui, ó, esse aqui, está ligado ao amarelo. O preto, naturalmente, ele vai ao terra da placa, ao terra do circuito todo, tá? É o meu negativo. E o vermelho vai ligado a um ponto de tensão fixa. Ou seja, vamos lá no esqueminha da fonte. Vai ligado onde estaria, por exemplo, o LED. Essa tensão aqui, tá vendo? Ó, que já está retificada e está filtrada, ela é fixa, não é? Eu só tenho tensão variável daqui para frente. Daqui para trás ela é fixa. É o caso lá dos 38,7 volts que eu estava tendo aqui, ó. Quase 39 volts. Para 40 volts, para me queimar o meu LM era muito. Então eu tenho uma tensão cravada e fixa aqui, tá? Então esse fio vermelho vai aqui. Mas aí também era outro problema. Outro problema porque esse meu painel só pode ser alimentado até 30 volts. E lembra que eu estava com 38,9? Então eu tive que botar aqui um resistor de queda para ele. Ele consome 10 miliamperes. Acreditem, esse painel, esse circuito todinho aqui, consome 10 miliamperes. Ele consome menos do que um LED de alto brilho. Um LED de alto brilho, aqueles LEDs vermelhos, né, mas que tem a cápsula branca, mas quando ele acende, acende com uma grande intensidade, é bem forte. Aqueles LEDs de alto brilho, eles geralmente, a maioria deles é de 20 miliamperes, tá? Aqueles LEDs mais assim, opacos, que são vermelhinhos e acendem, mas tem um brilho mais discreto, geralmente eles trabalham com 10 miliamperes. Claro, há algumas variações, mas em regra é isso. Esse bichinho aqui trabalha com 10 miliamperes. Isso aqui me impressionou, porque aqui tem um circuito eletrônico, tem processador, tem tudo. Tem os próprios LEDs, que são o painel em LED, né? Mas o consumo dele é 10 miliamperes. Eu fui medir com o multímetro, realmente é 10, 11 miliamperes, não passa disso. Então, quando você põe esse painel aqui, se por acaso a fonte que você for utilizar tiver mais de 30 volts aqui, você tem que botar um resistor. Mas é como se você estivesse botando um resistor para um LED de 10 miliamperes, tá? Esse aqui ficou com um resistor de 330 ohms. 330? Isso. 470 ohms. Um resistor de 470 ohms. E ele ficou funcionando com 20 volts. Ou seja, já botei pouquinho, porque a partir de 12 volts ele já funciona, né? Então não precisa ter 29, com 12 volts ele já funciona, né? Ele baixou aqui a tensão. Ele está trabalhando com 20, 21 volts agora. Então está mais do que tranquilo. É tudo trabalhando com boa folga e com boa margem. Então vamos lá. A gente liga aqui. Tá vendo? Aqui tem 8.3 volts. Então ela ficou regulando de 31,7 e até 0,7 volts. Voltando cá, por exemplo, vou ter aqui 2.8 volts. Um rádio de 2 pilhas, né? Public Investment Fund levou a efeito no clube, mas o que tá dando ali 20 de vez em quando. Olha lá, 2 miliamperes. Ali na realidade, aquilo ali são 20 miliamperes, porque isso aqui só mede até 10 amperes, né? Então, ó, 2 miliamperes. O treinador também não é um treinador de primeiríssima linha. Eddie Howe, já o disseste, fez um grande trabalho no board, né? Havia muitos. Isso aqui é o jogo, tá começando agora. Daqui a pouco já vou para lá para ver. Então, vocês veem que dá para alimentar uma gama bem grande de
de aparelhos. Vamos ver mais coisas. Bom, retornando então, ficou assim, como já expliquei, botei os dois transistores. Uma coisa que eu esqueci também de avisar aqui, ele não é mais assim, eu vou fazer um desenho aqui, isso agora é ligado direto à massa, né? Aqui direto à massa, isso aqui deixa de ser positivo, né? Liguei direto à massa, e aqui eu interrompi, né? Isso aqui virou positivo, e isso aqui virou meu negativo, aqui não existe mais, certo? Ou seja, agora essa ligação passou para a entrada aqui para o nosso coletor, o emissor ficou direto à massa, dos dois, né? Ficou mais um transistor aqui, os dois para lá. Eu já vou desenhar direitinho como é que ficou o circuito aqui no quadro ali, e aí fica melhor. Mas uma coisa que também me perguntaram, e eu também queria tirar a dúvida, que é a seguinte. Aqui atrás, olha, eu vou trazer aqui para perto, né? Agora que eu já testei, funcionou tudo, agora eu já posso fechar, arranjar os parafusos, fechar tudo, ficar mais fácil. Tá vendo aqui, ó? Os meus diodos, tá vendo? As duas faixinhas estão para lá e as duas faixinhas para lá. Estão vendo aqui? Para ver. Assim, ó. Acho que tá legal, isso. Então tá vendo as duas faixas aqui. Deixa eu pegar uma caneta para poder acompanhar aqui, ó. Duas faixas aqui e duas faixas aqui. Então nessa conexão aqui, tá vendo? Ó, aqui tá uma perna do transformador, olha aqui, ó. Ele pega aqui nessa parte aqui um positivo e um negativo. Aqui no meio está interrompido e aqui tem outro positivo e outro negativo ligando aqui no meu outro fio do transformador. Então um fio do transformador está desse lado, o outro está aqui. A parte superior é o positivo que está ligando ao capacitor, como está lá no esquema, tá vendo? Ó? A parte superior é o positivo, os positivos vão aqui, vão no capacitor, e a parte inferior vai aqui embaixo, através das trilhas vai aqui. Como é que ficou do outro lado isso? Assim, ó. Aqui está a parte negativa, tá vendo? Os diodos aqui estão ligados aqui, estão vindo ao capacitor. Claro, estou sempre usando duas trilhas aqui para o positivo e negativo, porque essas trilhas são pequenas, são finas. E aqui vai o transformador de um lado e o transformador do outro. E aqui eu interrompi, tá vendo? Ó? Eu interrompi no meio, porque aqui não pode ter conexão. Daqui para cá não pode ter conexão. Então aqui de um lado está o transformador e duas pernas de cada diodo, né? E aqui o transformador, duas pernas do outro diodo, né? O positivo, o positivo aqui vem aqui direto no positivo do capacitor, né? Tá vendo que aqui é o mesmo ponto, é como se você ligasse aqui, ó. É a mesma coisa, né? Aqui está o positivo do capacitor, como se você ligasse aqui. Aqui passa a ser o positivo da fonte, né? E aqui o negativo. Essa conexão aqui já não existe mais, né? E aqui vai o negativo, né? E o negativo está vindo aqui, ó. Certo? E claro que ele tá, não confunda que é vermelho, porque ele passa aqui pelo meu amperímetro, né? Mas tá vendo? Ele vai aqui, vai no amperímetro e volta aqui no meu negativo, né? Aqui o fio preto entra no amperímetro, ele sai vermelho. Por acaso sai vermelho, poderia sair preto também, entendeu? E vai aqui no meu negativo, ok? Né? Deixa eu ver como é que ficou a placa aqui. A placa não ficou maravilhosa porque eu tive que ressoldar e refazer ela algumas vezes, né? Mas ó, eu vou mostrar de um lado, certo? Vocês podem parar a gravação aí, ó. E agora eu vou virar a placa, né? Para vocês verem. Aqui, ó, isto. Esse aqui é o resistor que alimenta aqui meu painel. Esse é o resistor que eu coloquei, que alimenta o LM317. Esse resistor aqui é o resistor de referência, tá? Eu não usei o 220 porque minha tensão está alta. Eu aqui usei 470R. Ficou regulando direitinho, tá? E o potenciômetro de 5K, tá? Continuou com o potenciômetro de 5K. Ok? Ali dá para ver. Não sei se vocês conseguem ver ali no cantinho. Opa, acho que dá para ver. Os resistores de base que estão aqui, ó. Um de cada lado. Deixa eu colocar assim que vocês veem.
Tá vendo? Um resistor de base e os transistores. Sendo feito assim, funcionou direitinho, funcionou legal, né? Deixa eu passar aqui para a prancheta e vou mostrar como é que ficou. Bom, então era assim o nosso esquema e passou a ser assim. Ficou um pouco mais complexo, mas se você for ver bem, é quase a mesma coisa. Tá? Então temos aqui, por exemplo, a nossa ponte retificadora, nosso capacitor. Eu troquei até por um de 1000 microfarads, né? Aqui eu botei um resistor ali para o painel aqui que é de 10, baixou para 20, eu botei 470 ohms. Deixa eu acertar esse 4 aqui que ficou 470 ohms, ok? Esse painel aqui pode ser um LED, você pode ligar um LED nele. Claro que se você for um LED, você tiver com 35 volts aqui, um LED, você vai ter um resistor aqui de 2K7 e 3K3 mais ou menos, tá? Dependendo aí do seu LED, tá? Continua sendo um trimpote de 5K, né? Ligado para massa. Aqui também botei 470, originalmente era 220, né? Era 220, eu até risquei aqui, botei 470. Porque, como a tensão está muito alta aqui, quando eu jogava isso para massa, os resistores que eu tenho aqui são de 1/8 de watt, que eu tinha nesse valor. E aquecia muito. Então, eu aumentei esse valor aqui, mas mesmo com esse valor indo a 470, ele continuou fazendo 1.5 volts. O que quer dizer o seguinte, que essa tensão aqui estava muito alta, essa referência estava muito alta, e aí a corrente que estava passando por esse resistor aqui estava muito alta também. Quando eu jogo isso aqui para massa, isso aqui vira curto. Então eram 35 volts com 220 ohms para cá, estava me dando uma corrente muito alta. Botando 470, continuou regulando até 1,5 volts, ou seja, eu continuei tendo a tensão mínima aqui do meu regulador LM317, né? Deixa eu botar aqui LM317, né? Continuei tendo a tensão. Aquele capacitor de 1 microfarad continua aqui, né? Continua certinho. E a outra mudança foi que eu puxei para baixo aqui esses dois transistores, botei um resistor de 120 em cada base, tá vendo? Uni os dois coletores para fazer aqui a massa e os dois emissores para massa, tá? Esse emissor para massa e esse emissor para massa, né? Fazendo isso, não aqueceram mais, estão funcionando frios tranquilamente. O LM, esse não aquece mesmo, porque ele está funcionando tranquilamente. Aqui eu não representei, tá? O meu resistor que eu coloquei ali, ó, eu coloquei aqui, tá? Por que eu não coloquei aqui no esquema? Que esse aqui eu coloquei no meu caso, porque a minha fonte está chegando aos 40 volts aqui. Agora, se a sua fonte não chegar aos 40 volts, esse resistor aqui não existe, tá? Por isso que eu coloquei aqui. Esse aqui eu coloquei só. Minha caneta não está muito boa, não, mas tá bom, né? Aqui no 3 eu botei aquele resistor ali, porque no meu caso aqui, o meu transformador está chegando a 38, 39 volts. Ou seja, se eu tiver um aumentozinho na tensão aqui da minha rede, ele vai passar dos 40 volts e vai decretar a falência do meu LM317. Botei aqui um resistor, né? Se eu não me engano foi 47 ohms que eu coloquei. Foi 47 ohms. Já baixou isso aqui para cerca de 34 volts, 33 volts e alguma coisa. Ou seja, já ficou numa tensão muito boa. Tanto é que a minha fonte está chegando a 34 volts, quase 35 volts, que é mais ou menos a tensão que está chegando aqui. A diferença dessa tensão aqui para essa aqui é coisa de meio volt, 0,7, 0,6, né? Então, quer dizer, esse conjuntinho ficou mais redondo, me satisfez mais. Há coisas que podem melhorar? Você pode colocar aqui um diodo de proteção na saída, né? Você pode
aqui na saída, exatamente na saída, você pode botar outro capacitor, né? Aqui eu tenho outro capacitor, eu tinha que estar com 2.200, acho que posso botar um de 2.200 aqui na saída exatamente, para evitar picos em cima do... Quando você liga alguma coisa que dá aquela arrancada inicial, isso aqui é uma fonte de 1,5 ampere, vamos dizer que você vai ligar um motor que ele já consome 1 ampere, 1,2, mas o motor quando arranca, ele consome muito mais do que isso. Então se você coloca aqui um capacitor 2.200, esse capacitor vai o quê? Vai fornecer essa corrente inicial, né? Não necessitando assim que o meu circuito sofra tanto, né? Porque ela vai estar já aqui à disposição do meu motor. É um exemplo, é uma coisa que pode se fazer aqui, colocar um capacitor aqui na saída para, no caso de você for testar motores, fazer essas coisas, na arrancada do motor, o motor não dá um pico muito grande de corrente aqui e poder causar algum surto aí na sua fonte. De momento é só isso, né? Aqui o fusívelzinho. Esse fusível aqui que eu estou usando ali é 0,5 ampere. Poderia até ser um pouquinho menor, porque a corrente aqui é muito pequena. Mas 0,5 ampere, se houver algum curto aqui, alguma coisa, já vai me proteger bem. Certo? Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo extra, mas eu vou colocar junto na playlist do curso, porque já que está naquela fonte do nosso curso, vou colocar na playlist. E espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde. E que logo eu estou com a aula 13, né? Aqui no curso de eletrônica fácil e prático. Esse vídeo é uma errata, é uma conclusão daquele, porque aquele ficou muito longo. Então, até logo mais. Até mais.